E aí, galera, tudo bem? Como vocês estão? Bom, nós vamos começar hoje então a nossa revisão semanal. Vamos também passar por cima de todos os ativos principais do mercado. Vamos dar uma olhada em criptomoedas logo de cara. Vamos começar pelas criptos, na verdade, hoje. Depois a gente vai para o mercado americano e por último a gente chega no mercado brasileiro, índice futuro, dólar e ações. Vai ser interessante, a gente vai conversar sobre vários papéis que estão em ponto ou em vias de gerar alguma oportunidade de entrada ou saída. A gente está vendo que o mercado aqui está revertendo para uma tendência de baixa no semanal. Então acho que vai ser uma troca de ideias bem legal que a gente vai estar programando aqui com vocês. Lembrando então que nessa semana a gente teve a super quarta-feira que foi realmente não muito bem assimilada pelo mercado. Basicamente os americanos decidiram, na verdade assim, o Fed veio com um discurso um pouco mais hawkish, um pouquinho mais agressivo para subir os juros do que o mercado gostaria. Isso de fato pesou no mercado lá fora. A gente viu que isso não repercutiu bem. Aqui a gente reduziu realmente a nossa taxa de juros em 0,50, o que já era um tanto quanto esperado. Apesar de ser algo muito agressivo no meu entendimento, a gente vê que 30% dos bancos centrais do mundo no momento estão reduzindo suas taxas de juros. Eu acho que nós estamos fazendo isso no ritmo um tanto quanto acelerado demais. Mas tudo bem. Quem sou eu para achar o que o Banco Central deve estar fazendo aí nesse cenário como um todo? Vamos dar uma olhada então especificamente no mercado de criptos, já que a gente sabe que o mercado de criptos depende necessariamente da entrada de recursos em dólar para que ele possa realmente puxar. E nos últimos semanas ele tem andado meio lateralizado, ele tem andado meio que quietinho, esperando que haja a decisão do SEC a respeito das ETFs que o BlackRock, que a Citadel e que o Fidelity estão tentando fazer. E o fato é que se esses ETFs forem autorizados, galera, vai entrar um recurso muito grande de dólares dentro do mercado e isso pode empurrar sim BTC talvez para 60, 70, 80, 100 mil, talvez até 150 mil dólares. Algumas pessoas já falam 150 mil dólares para o BTC, se a SEC regulamentar especificamente este universo das criptomoedas. Vamos olhar aqui então de cara? Vamos lá. A gente tem aqui o BTC nesse momento trabalhando nessa zona de suporte aqui, uma zona... Deixa eu colocar BTC contra dólar Tether na Binance, porque eu tenho um pouco mais de base. Ó. Então a gente consegue ver que aqui é uma região, é um longo canal de alta decennial, podemos por assim dizer. Observem que estamos bastante sobrevendidos dentro de um gráfico semanal, em cima de um topo anterior rompido, que é essa região branca que está marcada aqui. Então, essa questão toda que está colocada aqui, branca, é a zona que os compradores estão defendendo. Nós estamos há várias semanas batendo nessa região e tocando essa região. Então, já são 1, 2, 3, 4, 5 semanas aqui, sendo que na semana passada nós finalizamos como um possível trap, uma armadilha, que o mercado tenta perder a região de 25.270 e rejeita com certa violência essa perda, e aí nós esperaríamos realmente o mercado tentando voltar para essa área que é a área dominada pelos vendedores na região dos 30.170 dólares. No meu entendimento, o BTC está sendo acumulado ainda, eles não estão permitindo que o BTC dispare de vez. E de fato, pela quantidade de volume de negociação que a gente está olhando em BTCs em criptos, a gente consegue perceber nitidamente que isso é o que está acontecendo. É um processo de acumulação para então, depois que tiverem definidas as coisas da SEC, ao mesmo tempo depois que é definida a questão cada vez mais próxima do halving que nós vamos ter no ano que vem, a gente poderia ter então uma movimentação bem mais expressiva de alta dentro do BTC. A gente tem que estar ligado, porque sim, podem acontecer movimentos muito rápidos e muito amplos. Vejam que aqui foi um movimento muito rápido e muito amplo que ele ofereceu, foram 15% em uma semana. Não me surpreenda que a gente tenha mais uma semana mais ou menos nessa pegada para buscar realmente uma pancada para cima, para 30.850. E por isso, quando eu entro no diário, eu olho para o BTC e já vejo, tá formando um pivôzinho, tô em cima desse topo anterior. Ok, são coisas que já me levam a cogitar uma entrada aqui, com o meu stop abaixo desse fundo aqui, com o meu alvo aqui em cima, uma relação risco-benefício bem boa. Quando eu boto 240 minutos, o 240 minutos está fazendo divergências altistas. Então a gente vê aqui o estocástico com divergência altista.
A gente vê realmente a média móvel sustentando aqui como suporte. Essa entrada aqui na ruptura desse ponto pode atrair muito comprador. O stop meu ficaria muito curtinho aqui embaixo. E meu alvo, cara, meu alvo é voltar no mínimo para cá. Mas em última análise, meu alvo realmente é voltar para cá. Aqui é o alvo principal que eu tenho em todo esse movimento. Então, BTC contra dólar Tether nos 240 minutos. No semanal está em cima de um suporte. No diário está valendo canhão de versão. No 240 minutos em cima de uma região de suporte da média móvel de 80. Com os stocásticos lento subindo. Fazendo esses candles. Isso me interessa. Sem dúvida alguma. Agora, o Ethereum está mais fraco. O Ethereum está mais fraco. O Ethereum está mais fraco. O Ethereum está realmente pateticamente mais frágil do que o BTC. E mesmo do que a TRX. E mesmo do que a Injective. Então a gente tem que ter um pouco de cautela para ver o que está acontecendo exatamente dentro do mundo do Ethereum. Porque o Ethereum está abaixo da média móvel de 80, mesmo sobrevendido, e está sobrevendido de fato no gráfico semanal, mas está abaixo da média móvel de 80. Veja que tinha feito um candle bem bonito de reversão no candle número 37 aqui, tudo indicava que ao romper essa região poderia entrar comprador para buscar essa região de resistência em $1.900, mas de fato não é o que está rolando dentro do Ethereum. O Ethereum está mais frágil, bem mais frágil do que o BTC, bem mais frágil do que a TRX. No gráfico diário, a gente vê que a gente cortou uma linha extensa de baixa. Eu gosto desse movimento, esse corte LTB aqui. Eu gosto o que seria esse possível pullback. Então, para mim, eu estou lendo isso aí como um pullback desse corte aqui. Mas para isso, então, eu precisaria que acontecesse a ruptura dessa região aqui para cima, para que eu pudesse pensar em comprar, entender isso aqui como um pullback. Meu stop ficaria abaixo desse fundo aqui. E meu alvo seria lá na região de $1.827. Seria a minha estratégia aqui para o Ethereum. Mas mesmo no 240 minutos, eu diria que ele não está conseguindo operar acima da média móvel de 80 dele. Então eu não vejo o Ethereum num bom momento agora, a não ser que fosse uma reversão muito nítida dessa baixa, mas eu prefiro trabalhar o BTC nesse cenário. Ao mesmo tempo, a gente olha TRX, que é uma concorrente do Ethereum, bem mais forte, dentro de um gráfico semanal, consolidando inclusive um possível... não dá para chamar isso aqui bem de campo and renda, eu acho que seria forçar a amizade, tá? Mas é um topo duplo. A gente tem um retângulo desenhado aí dentro desse canal de alta, estocástico lento virando para cima no semanal. Quando tu bota o diário, aí tu tens realmente um cenário bem interessante. Por quê? Porque os vendedores forçaram, compradores seguraram, vendedores forçaram de novo e simplesmente os vendedores não conseguiram perder o último fundo, indicando que quem está dominando o TRX por enquanto, o Tron, é os compradores. O rompimento de 0.084 em si não me ofereceria uma entrada, não gosto de comprar rompimentos, especialmente em criptos, mas talvez eu esperasse o quê? Eu esperasse um pullback. Para daí comprar o pullback. Aqui eu gostaria de comprar, porque isso me chamaria muita atenção para uma entrada dentro da TRX. É claro que no 240 a gente consegue eventualmente olhar aqui e houve uma boa entrada que aconteceu aqui. Até conversei com o pessoal da área membros ontem de noite. Eu falei, galera, preste atenção, isso aqui está muito interessante. Eu avisei o pessoal da área membros ontem sobre o TRX quando a gente fez nossa live às 18h30. A área membros Premium tem uma live comigo sempre sextas-feiras às 18h30 e segundas-feiras às 18h30 para que a gente possa falar como é que foi o mercado, o que aconteceu, o que eu fiz. Também temos o Clube do Livro nas sextas. Então tem sido bem interessante ali. E temos os vídeos das terças e quintas para também a área membros. Olha só. Então o TRX está nesse cenário. A gente vê Injective. Injective também está dentro de uma tendência lateral no gráfico semanal, mais forte do que a tendência do Ethereum, sem dúvida alguma. Quando entra no diário, a gente vê que o diário está um pouco abaixo da média móvel de 80, e idealmente não poderia estar abaixo disso, mas no 240 minutos, uou! Esse aqui deu ruim, porque ontem a gente viu isso aqui também acontecendo. Falei, galera, isso aqui me interessa sim. Eu colocarei meu stop, como eu mencionei, abaixo de 127, tá? Então eu uso muito o Joy Rose 127 para o universo das criptos. Se a entrada fosse aqui, uau, mesmo o cara colocando stop com o Joy Ross, foi estopado por essa sombrinha que aconteceu aqui. E paciência, faz parte. Mesmo assim, eu tendo sido estopado, eu ainda assim consideraria uma nova entradinha em Injective
se rompesse essa massa. Mas aqui foi um stop que aconteceu neste ativo, sem dúvida alguma. É claro que aqui, se o cara quiser ser bem seguro, ele poderia botar o stop dele bem mais longo, usando o stop do próprio retângulo, e daí o stop dele estaria abaixo de 671, que não seria de todo equivocado. Solana contra dólar Tether continua trabalhando dentro de um cenário não muito bonito no gráfico semanal, está dando meio que de lado, assim, não vejo grandes coisas nela, bem sobrevendida nesse momento. No diário, Solana está ainda em tendência de baixa? Não, já fez um pivô, já tem um pivôzinho de alta aqui, mas opera contra a média móvel de está caindo, não gosto da ideia. Matic, mesmo cenário, Matic já fez um pivô de alta, mas opera contra uma média móvel de está caindo no diário, então tá ruim de ser operada por enquanto. Ripple, por sua vez, em cima de um suporte bem importante, tocando uma região de suporte que é esta área aqui, e tocando aqui, basicamente, ofereceria um alvo que seria voltar para 0,84. Se tudo correr bem, muito legal. Um stop relativamente curto, só que aqui o stop também tem que ser um stop calcado com o Joey Ross. Eu botaria meu stop abaixo de 0,35, 33. 0,35, 33 é meu stop em Ripple, para buscar o alvo em 0,85, 18. Né? Muito bem, então olhando aqui, vamos olhar agora o mundo das ações. Primeiro mercado lá fora, SPY. Cara, o SPY ficou feio, entre aspas, tá? Podemos dizer que é um feio, entre aspas. SPY fez um pivô de baixa, acima da média móvel de 80, então usualmente costuma ser uma correção ABC, para buscar realmente a média móvel que está aqui. Então não me surpreenderia que a gente tivesse um recuo até 403, 404, é a zona de suporte mais imediato. Também tem o topo anterior aqui, é uma outra área de suporte. Topo anterior, média subindo. Acho que 411 aqui é uma zona de suporte que vai ter muito comprador defendendo SPY nesta região. Mas sim, ainda temos algum espaço então de queda dentro do SPY ao longo dessa semana está iniciando. A gente sabe que setembro costuma ser um mês bastante baixista para o mercado americano e realmente está sendo um mês de recuo no momento atual. E óbvio que quando eles caem, a gente cai, quando eles sobem, a gente não sobe. Então, a gente está vendo o cenário aí um tanto quanto preocupante rolando dentro da SPY. Os principais ativos americanos ficaram feios, especialmente Nasdaq, especialmente as techs, as tecnológicas, ficaram feias. O próprio QQQ fazendo um topo duplo. Se perder esta região aqui de fundo em 356, não tem grandes suportes antes do próximo suporte na região de 324. Isso não mudaria a tendência de longo prazo de maneira alguma do QQQ no semanal, mas poderia trazer algum espaço corretivo mais amplo. Eu ainda vejo aqui no gráfico diário o QQQ dentro de um suporte, e se essa tendência for minimamente forte, ainda vai ter um pouquinho de briga e não vai acontecer uma queda imediata no QQQ. Eu esperaria ainda que entrasse alguns compradores para tentar eventualmente fechar esse gap que está aberto e eventualmente talvez até mesmo retornar aqui para 380 e fazer uma certa briga um pouco mais imediata antes de já se entregar de cara. Mas posso estar errado nesse cenário porque realmente a notícia do Fed não agradou o mercado entendeu que, cara, a gente estava esperando que eles reduzissem a taxa de juros mais rápido, vocês não estão fazendo isso, não gostamos, queremos fugir de risco. Tá? Então a gente tem alguns ativos lá fora que até estão relativamente interessantes. A gente tem Cisco. Eu gosto desse gap aqui em Cisco. Na minha experiência, Cisco usualmente forma alguns gaps de baixa de tempos em tempos, mas os gaps de Cisco costumam ser fechados, como este aqui foi. Ó. Então a Cisco tem uma característica bastante interessante de fechar os seus gaps na maior parte das vezes, não sempre, mas na maior parte das vezes. Então a gente consegue ver que quando ela abre um gap aqui, por exemplo, ela até demora algum tempo, mas fecha. Quando ela abre um outro gap aqui, ela fecha. Quando ela abre um outro gap aqui, ela fecha. Quando ela abre outro gap aqui, ela fecha. Então é um costume da Cisco fechar os seus gaps. E nesse momento a Cisco está com um gap aqui
produzido, está tocando a média móvel de 80 dias, está tocando esta região aqui, que seria um order block, estocástico lento sobrevendido, fez um inside bar. Então eu olharia para Cisco aqui como um possível swing trade, sim, bem rápido, talvez até mesmo um ponto de entrada num prazo mais longo, para quem gosta de ter esse papel em carteira, para o fechamento desse gap. Quando a gente bota aqui o gráfico semanal, a gente vê que no semanal ainda teria espaço para cair um pouquinho mais, para realmente trazer oportunidade de compra de prazo mais longo. Cisco, para mim, é sempre uma ótima oportunidade de comprar num prazo mais longo, quando ela chega aqui embaixo. Então aqui, ó, foi uma ótima oportunidade de compra de Cisco. Foi esse ponto. Aqui, outra ótima oportunidade. Foi esse ponto. Aqui, outra ótima oportunidade. Esse ponto. Então, eu gosto quando o estocástico lento dela está aqui, ó, tocando nessa região. Nessas zonas, eu gosto de comprar Cisco por um prazo mais longo. Nós já temos espaço para chegar lá. E do ponto de vista de gráfico, apenas acho que os gráficos mais importantes, só mesmo o McDonald's estava tão sobrevendido com seu estocástico no semanal, continua sobrevendido, e para mim me oferece a oportunidade de tomada de posição nesta região, que nem ela fez aqui, que nem ela fez aqui, que nem ela fez quando estava aqui, ou mesmo aqui, ou mesmo aqui, ou mesmo aqui. Eu gosto dessa zona de toque que ela está fazendo agora. Para mim, então, estou olhando para McDonald's com olhos bastante interessados, para buscar pelo menos um retorno até o topo anterior. Muito bem. Vamos virar mercado brasileiro, pessoal. Indifut. Índice futuro aparentemente realmente conseguiu construir um topo nos meses de junho e julho. Eu tinha pensado que o nosso topo ia ser lá pelo dia 16 de junho, mas eu me enganei. A gente até fez um topo aqui nesse período, que foi a data de 19 de junho, mas o topo mais importante foi visualizado no dia 24 de julho, quando o mercado fez um fake out, em que ele conseguiu romper o topo de 19 de junho. Todo mundo acreditou que daí o troço ia andar. Entrou um monte de comprador de varejo e aí na semana seguinte perde-se essa mínima aqui e os institucionais começam a bater com mais força, a gente começa a lateralizar mais uma vez, forma aqui um last point of support e galera, futuro perdendo 115, 820. Eu quis dizer, ninguém quis acreditar, mas o mercado vai para baixo, é uma tragédia. Vamos buscar os 97 mil pontos. Galera, é isso. A perda desse ponto aqui vai trazer o mercado de volta para a mínima do ano, antes do final do ano. Eu já tinha desenhado anteriormente para vocês o meu alvo para Ibovespa. Meu alvo para Ibovespa que está projetado lá para o dia 27 de novembro. 27 de novembro, o meu alvo de BOV é basicamente todo esse movimento aqui. Peraí, deixa eu desenhar. Deixa eu desenhar. Isso aqui para baixo. Então, o meu alvo aqui para Ibov é em dezembro, 97.555 pontos. Esse é meu alvo para Ibov. E é óbvio que eu não torço para que isso aconteça, porque a maior parte das pessoas não sabe operar muito bem vendido, eles operam mais comprados. Mas o fato é que o mercado está dentro de um retângulo, Ibovespa. É um retângulo. É um retângulo. Não tem que ser, não precisa ser nenhum mestre Jedi em análise técnica para ver isso aqui como um retângulo. A gente tocou o retângulo, a gente fez um fake out no retângulo. Depois do fake out, agora a gente vai perder o last point of support aqui, o último ponto de suporte. E quando fizer isso, o movimento mais provável seria voltar para o fundo prévio. E rápido. Esse recuo aqui ele foi feito em 70 dias. Esse recuo aqui foi feito em mais tempo. Esse foi em 110, 105. Até aqui foi 70. Mas até aqui foi 105. Essa alta daqui até aqui foi 85. Essa alta daqui até aqui, 80.
Essa alta daqui até aqui, 85. Então a gente está ciclando em períodos de alta de 85 a 80, 90 dias e quedas de 70 a 105 dias. É isso. Nós estamos intercalados nesse movimento aí. Vários papéis nossos viraram para campanhas de venda, vários papéis nossos viraram para tendência de baixa e fica complicado realmente qualquer interpretação maior aqui. Dólar futuro, por sua vez, parece que está pivotando, pessoal. Quero dizer nada, mas a gente tem realmente uma linha de tendência de baixa que é essa. Essa linha de tendência de baixa foi rompida. Fizemos um pullback, um segundo pullback, para daí fazer esse movimento. Então eu vou ficar muito atento aqui, especialmente se rompermos esta máxima em 4,989. Para que então a gente veja esse cenário todo. Tá? Papéis que me chamam a atenção para a semana que está começando. EG3 é um papel que está muito bonito ainda, consegue manter uma tendência de alta, consegue se manter no Eden dos traders, fez um candle pavio, um gap de alta amanhã me oferece entrada. O setor de eletricidade está ganhando força no Brasil, é um setor mais defensivo. Quando o mercado recua, esse setor começa a florescer. E o que a gente está vendo em EG3 pode ser justamente esse aspecto, um aspecto favorável para a movimentação das elétricas. Assim como a EG3 está bonita, CPFE3 também está bonita, formando o mesmo candle pavio no topo histórico dela. E, portanto, isso me interessa bastante. Se tiver um gap de alta amanhã, eu vou comprar CPF3, colocando meu stop abaixo da mínima da semana passada e tentar levar o trade até sexta-feira. Esse é um trade que eu estarei produzindo aí nessa semana. RDL3 é um outro ativo que também acho que está bonito. Tá? Fiz uma longa sombra inferior, produzindo então um candle pavio. Se tiver um gap de alta aí, eu vou estar tomando também esses 3 papéis. São os papéis que me interessam para a semana que está iniciando. Swing Trade, Agro 3, a gente tem um gráfico bem bonito na Agro 3 aqui, no Swing Trade. Esse gráfico está desenhado numa tendência de alta no gráfico diário, aí tu bota os 120 minutos e tu vê o papel sobrevendido nos 120 minutos. Então eu vou esperar que rompa essa congestão aqui para que eu possa desenhar um Swing Trade em Agro. Enat 3, eu vou comentar hoje no treinamento que eu vou estar apresentando, eu vou falar sobre Enat 3, que está no Eden dos traders, formou um 2-3 de compra, estocástico lento sobrevendido no 120, isso tudo me interessa sobremaneira para um swing trade. Meu stop é curtinho, meu stop fica abaixo de 17,45 para retomar a tendência de alta dentro da Enat. Esses são os papéis que me interessam para compra nesse momento, não tem muito mais coisa de fato. Grande parte dos outros ativos estão mais para operar na ponta da venda. A gente pega o próprio YouTube, virado já para baixo, já me identificando um sinal de tendência de baixa, inclusive abaixo da média móvel de 50 com ela virada para baixo. E tudo o que tudo indica deve voltar para 26,32 e ela puxa o mercado para baixo em cima. É isso, pessoal. Um grande abraço. Nós nos vemos essa semana. Não se esqueça de fazer parte da área membros. Vale bastante a pena. Nos vemos em breve. Tudo de bom.